Então nós vamos agradecer, meus amigos, a presença desses espíritos na nossa vida, né? Vamos agradecer a Jesus, nosso amigo inestimável, o nosso mestre bondoso de todos os momentos. Nós te agradecemos, Jesus, pela presença ao nosso lado de todos esses espíritos maravilhosos. Nesse momento em que a Dona Marlene retorna ao plano espiritual, e eu me lembro a alegria que deve estar lá nesse momento, com os amigos, com aqueles que a precederam anteriormente, a felicidade deles e o quanto de projeto eles não estão fazendo nesse momento. E o tempo que nós tivemos a honra e a liga, nós sempre inestimável. A Dona Marlene se ocupava de uma parte, para mim, mais ou menos difícil do espiritismo, que era a área científica, né? Ela certamente teve que se preparar muito dentro da ciência, né? Do estudo e com o nosso espiritismo, há muita gente descrente que, embora altamente intelectualizada, sem a mínima ideia de que não existe morte, a vida continua. Então, a Deus, o nosso agradecimento eterno, e a Dona Marlene Nobre, o nosso carinho imenso pelo trabalho e pelo coração maravilhoso. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe a todos. Que Jesus ilumine ela e nos ilumine. Bom, engraçado, gente, que eu tive a honra o ano passado, ela fez um seminário de medicina e espiritualidade junto com outros médicos na Suíça. Tive a honra de traduzir o PPS dela. Fico feliz de ter tido essa participação. Nem que tenha sido assim um pouquinho de ligação com ela, assim, mais direta, mas foi legal. Boa experiência. Então, até o PPS vou até guardar de lembrança, né? É um documento histórico. Então, bom dia para todos. Hoje, 7 de janeiro de 2015. Feliz ano novo a todos. Os amigos que não estão aqui conosco, vai o nosso abraço e a nossa lembrança. Nosso desejo de felicidade de feliz ano novo. Nós compreendemos o começo do ano, são férias no Brasil e tudo, mas que nós estejamos, não é, em harmonia e em pensamento. Hoje, começando um segundo capítulo do nosso livro Devassando o Invisível, livro escrito pela inesquecível Dona Ivone Pereira do Amaral também, figura importante no movimento espírita brasileiro, sobre cuidados, inspirações, cuidados e atenções do Espírito Charles e do Dr. Bezerra de Menezes. O segundo capítulo se chama Como se Trajam os Espíritos. O bom da gravação é essa, que tem um pessoal que dá seguimento ao estudo, vai poder acompanhar no segundo momento, né? Ela começa cada capítulo, como tinha dito para nós na introdução, com uma citação doutrinária, com uma citação dos livros doutrinários, não é isso? Então, ela começa com uma passagem da Gênese, como se trajam os espíritos. Livro Gênese, muito importante também, como todos os outros 4. Principalmente para quem está nas lides da mediunidade, para que nós possamos compreender também como funciona muita situação do mundo espiritual, inclusive dos fluidos. Com o que são esses fluidos? A que servem esses fluidos? Então, a Dona Ivone faz uma entrada dessa passagem sobre os fluidos e faz esse capítulo, o início dele, voltar dessa parte da Gênese. Eu não vou trazer o livro A Gênese para vocês, porque ela já vai trazer uma boa passagem do livro A Gênese. É fiel à sua tradução, né? Os trechinhos que ela retirou. Então, a gente vai ficar diretamente com o livro da Dona Ivone. Como se trajam os espíritos? Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. O elemento de onde eles tiram
os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam dos sentidos carnais. Impressionáveis somente a matéria tangível, o meio onde se forma a luz peculiar no mundo espiritual. Forma a luz diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar, é o do som. Então, vou dar uma paradinha aqui para vocês. Então, ela diz, é a atmosfera. Nós, quando estamos encarnados, nós encontramos na atmosfera do planeta. Na nossa atmosfera, ela é composta de N substâncias, gases, água, oxigênio. Bom dia, Massinha, bem-vinda. João também, bem-vindos. Eli, um beijo, feliz ano novo, tá? Nós estamos mergulhados nessa atmosfera. Nós respiramos, nós estamos na atmosfera do mundo material, que é sempre de origem desse fluido. Os fluidos espirituais, que é um dos estados do fluido cósmico universal, seria a atmosfera onde vivem os espíritos. Para que eu esteja falando com vocês agora e vocês possam me escutar, eu preciso do ar, porque o ar repercute o som. Então, para vocês me ouvirem, não basta que eu fale, mas é importante que esteja o ar, para que o ar conduza a minha voz e vocês possam me ouvir. Tá bom, tô falando por microfone, através da internet, e aí vai se utilizar também meios de comunicações, magnetismo, etc. Mas sempre através do ar que repercute a minha voz e vocês me escutam. No mundo espiritual, o fluido espiritual, como ele fala, né, é como se fosse essa atmosfera, os espíritos estão mergulhados nele, e através desses fluidos muito maleáveis, é que além deles construírem os seus objetos, suas coisas pessoais, suas roupas, como eles se apresentam às suas casas, etc., é também como eles se fazem ouvir. Repercutem o pensamento dos espíritos. Então, o codificador usa essa analogia, não é? Como o ar é o do som, através do pensamento, corre através desses fluidos espirituais. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. O homem, para poder utilizar os gases, eles precisam utilizar outros métodos. Primeira coisa, utilizar as mãos, aparelhos. Não basta sua vontade de mover os gases, mas ele vai precisar de todo um contato material, né? Ele vai precisar de instrumentos materiais para que a sua vontade de mexer nos gases se efetive. Os espíritos não. Os espíritos bastam que eles utilizem a vontade e o pensamento para que eles possam moldar esses fluidos. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Mudam-lhes as propriedades como o químico muda as dos gases ou de outros corpos, combinando segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Allan Kardec, a Gênese, capítulo 14, os fluidos, parágrafo 13 e 14. É a grande oficina do mundo espiritual, porque através dos fluidos espirituais, derivados do fluido cósmico universal, é que a espiritualidade vai fazer tudo. Se comunicar, construir, etc. A analogia dos fluidos espirituais com a atmosfera nossa é muito interessante porque é lógica. Se não tem ar, não tem voz, não tem comunicação, vocês não vão me escutar. Se não tivesse os fluidos espirituais, que seria impossível, não teria como o pensamento se mover. Assim mesmo, o nosso pensamento se move
nessa atmosfera quando nós pensamos. Os espíritos se comunicam conosco também através desse procedimento. Bom dia, Carla, bem-vinda. Através desse procedimento de comunicação, através do próprio pensamento. A dona Ivone continua aqui. Quando Joana d'Arc, a donzela de Orleans, era submetida a um daqueles terríveis interrogatórios que a história registrou no curso do processo de sua condenação, movida pela chamada Santa Inquisição na França, um dos seus mais escarniçados verdugos ou juízes, justamente o bispo de Belvoir, fez-lhe esta pergunta ardilosa, tentando confundi-la. São Miguel te aparece desnudo? Pois sabe-se que um dos espíritos que a assistiam era por ela mesma considerado como sendo aquele santo da Igreja Católica, uma das imagens que ela se habituara desde a infância ao ver e a venerar na pequena igreja da aldeia de Dom Remy, seu berço natal. Olha, ela começa falando o exemplo da Joana d'Arc. Joana d'Arc foi a heroína da França, muito conhecida pelos franceses, que falava com os espíritos desde novinha. Era um caso evidente de mediunidade. Vocês sabem que a dona Ivone, ela estudava profundamente o Leon Denis. Vocês sabem disso, né? E o Leon Denis, já no início do século XX, que o Leon Denis desencarnou em 1927. E antes da sua desencarnação, ele escreveu um livro sobre Joana d'Arc. Ele escreveu um livro sobre Joana d'Arc, um livro muito bom, vocês encontram ele em PDF se vocês se interessarem. E pasmem, esse livro foi sob inspiração de Joana d'Arc, ele deixa isso bem claro para nós, o próprio Leon Denis. Joana d'Arc também escreveu um livro na época de Kardec, digo para vocês que foi logo no início que ele faz esse comentário em 1958 na Revista Espírita. Ele fala que a médium Hermance Dufour, vocês já ouviram falar dela? Kardec trabalhou com as médiuns muito novinhas mesmo. Hermance Dufour, a senhorita Hermance Dufour, ela já psicografava muito jovem. 14 anos, uma menina, uma criança. E com 14 anos, a Hermance Dufour psicografou um livro, escreveu um livro através da mediunidade, que se chamava Joana d'Arc por ela mesma. E Kardec leu o livro e fez um aval do livro. Está lá na Revista Espírita, vocês podem ver o comentário dele, muito interessante. Por sinal, ele descreve uma peculiaridade da mediunidade da senhorita Hermance, porque ela era psicografava, mas de repente começou a evoluir a sua psicografia, interessante por causa do amadurecimento da pineal, né? Na juventude, você imagina a menina de 14 anos, no explodir da sua puberdade e a definição da mediunidade. Então ela psicografava muito bem e depois ela começa a evoluir da psicografia para a psicofonia. A Hermance Dufour. E os livros da Hermance Dufour, vocês pasmem, eram psicofônicos, perdão. Então o que é que ela fazia? Ela, para poder dar comunicação do espírito, ela tinha que ter uma caneta na mão, simulando a escritura. Olha que coisa engraçada. Com certeza alguma indução da parte motória do cérebro, não é? Dela mesma. E aí tinha uma pessoa com ela de confiança que anotava as coisas. Kardec não era uma pessoa qualquer, vocês sabem disso. Então ele não daria o aval dele defendendo a Hermance Dufour se ele não tivesse certeza de quem ela era. E eu copio um comentário da minha amiga Carla outro dia dizendo que conhece a árvore pelos frutos, né? Plagiando o Cristo. Mas realmente ele trabalhou muito com ela, diretamente com a mediunidade da Hermance Dufour. Conhecia profundamente a mediunidade dela e deu aval a esse livro. E ele chama um tipo de mediunidade especial a de Hermance Dufour. Isso é legal a gente citar isso porque é sempre um conhecimento a mais, né? Que a gente aprende junto. Ele chama de psicografia histórica. Histórica, ela era uma médium histórica, perdão. Histórica.
ela falava de fenômenos históricos sem ter estudado história. Ele fala que ela teve uma educação de livros muito simples, normal para aquela idade, mas não tinha nenhuma informação daquela em nenhum livro. E aí ele usa essa defesa. O Dudu disse que psicografava com uma psicofonia externa. Não, Dudu, ela começou com a psicografia, certo? Só que com a evoluída sua mediunidade, ela começou a demonstrar mediunidade com a psicofonia, deixando a psicografia. Então, os livros dela eram escritos através da psicofonia. Mas ela, a médium, tinha essa peculiaridade, ele chama um fenômeno peculiar, de ter uma caneta na mão, simulando a psicografia. Você sabe como é que eu imagino isso? Eu imagino ela ficar rabiscando um papel, talvez, porque ele fala simulando a psicografia, senão ele diria, né, que ela tinha psicografado e tinha era junto, voz e escrita. Ele não diria simulando uma psicografia, certo? Então ela deveria rabiscar, provavelmente, como se falasse e escrevesse, vamos dizer assim. E aí ele dá a ela a chama de médium de história, historiadora. Muito interessante, Hermance Dufour. Então, Léon Denis estudou também Hermance Dufour, porque era um personagem muito importante na França. E Léon Denis escreveu... Interessante, né, Dudu? A Revista Espírita é muito rica de experiência. Eu aconselho a vocês se apaixonarem pela Revista Espírita, porque vale a pena. É muito gostoso ler. E graças a meu amigo Wagner, né, que me presenteou, eu tenho um agradecimento assim profundo pelos livros que Wagner me deu. Diana disse pra gente, tem criança que quando começa a andar tem que segurar alguma coisa. Pois é, aquela sensação, né? Com certeza na evolução da pineal, por causa do boom da idade, né, Diana? Precisava daquilo ali, porque ela é como se foi uma fase que ela pulou da psicografia, se aperfeiçoando na psicofonia, que não é dito que não psicografe mais, ela psicografava ainda, viu? Ela psicografava ainda, mas ela tinha se especializado na psicofonia. E o Léon Denis escreveu esse livro da Joana d'Arc. Você imagina que a menina Hermance Dufour escreveu sobre Joana d'Arc, eu acho que entre os 57 e os 58, ou no 58 de fato, provavelmente entre aquele período ali. E aí o Léon Denis vai falar sobre ela já no século, quer dizer, vem falar, quando escreveu o livro Hermance Dufour, Léon Denis era menino ainda. Menino. Quando o Espiritismo saiu, Léon Denis tinha só 11 anos de idade. Então escreveu no século XIX, no século XX, ele escreveu por ela, acho que um pouco antes da sua desencarnação. Provavelmente qualquer 4, 5 anos antes, sobre inspiração da própria Joana d'Arc que lidou com ela. Então, como isso aqui é gostoso para a gente ler, o Léon Denis fala bem assim da Joana d'Arc. Nas grandes datas da história, Deus oferece tais vidas como exemplo de lições à humanidade. Para essas figuras de heróis e de mártires, é que devem envolver o olhar os que duvidam, os que sofrem. Entre elas, nenhuma tão suave como a de Joana d'Arc. Seus atos, as suas palavras são, a um tempo, ingênuos e sublimes. Uma existência tão breve, mas tão maravilhosa. Não pôde deixar de ser tida como um dos mais belos dons feitos por Deus, à França e para o século XIX. Será uma glória ver em meio de tantos erros e faltas, posto em foco essa nobre perfil de virgem. Nenhuma nação conta em seus anais fato comparável a essa vida. Ela é, como bem escreveu Etienne Pasquier, um verdadeiro prodígio da mão de Deus. Olha como ele tinha um carinho profundo com ela. Também, né, lidava com ela diretamente como espírito, inspirado por ela, estando com ela. Léon Denis, depois da cegueira, ele ficou muito mais sensível, olha que engraçado, à espiritualidade. Não que ele não fosse, mas muito mais, e vocês sabem por quê, né? Porque apagando um sentido, partes no cérebro recebem menos, como é que eu posso dizer, estímulo, né? Menos estímulos, e aí desenvolvendo mais o sentido da mediunidade, porque na mediunidade é um sentido. Desenvolve mais agudamente, né, Marcinha? Muito mais agudamente outros sentidos, inclusive a própria mediunidade, que é um sentido. Ligeirinho, bem-vindo. Já se chama a mediunidade como sexto sentido, que é o sentido. Então, a Dona Ivone é criada pelo Léon Denis.
Dona Ivone se embevecia dos livros do Leon Denis e os livros de Kardec. Então ela vai citar muitas vezes Leon Denis, porque ela, além de tê-lo afetivamente como mentor, era admirador dele, né? E vocês sabem, a título de curiosidade, que quando nós nos afeiçoamos a um determinado escritor, quando nós, escritores ligados a estudos espirituais principalmente, nós criamos um feeling espiritual para com eles. Então eu espero que vocês criem feeling com a Dona Ivone, com o Leon Denis, que vocês criam um feeling muito mais profundo ainda com o Dr. Bezerra de Menezes, com o Charles, porque o nosso papel fundamental é esse, é amarmos e nos instruir, né? Faz parte. E nessa simbiose de energia, que nós possamos sentir as inspirações do alto. Melhor ainda, porque nós somos no nosso pouco, cada um de vocês, efetivamente no ambiente que vocês vivem, vão ser as formiguinhas do Cristo, que pequenininhos, mas capazes de carregar pesos adequados aos ombros. Mas podemos fazer, né? E esses pesos é o peso, o fardo, como Jesus disse, vai, pegue sua cruz e carregue e caminhe comigo. O Dudu disse ali para nós, atualmente estou tendo um feeling com o Espírito Eduardo, mentor da sala. Muito bem. Se tiver inspirações dele, Dudu, é sempre interessante vocês condividirem as experiências que vocês têm no sentido de percepção mediúnica com os trabalhos que fazemos. É muito importante, por causa que vocês criando determinada confiança, isso é uma confiança, né? De falar desse tipo de situação que ocorre com vocês, é muito bom. Ai, que bom, Dudu. Muito bem. Para quem não sabe, o Dudu vai ficar no áudio, então eu vou ler, tá? Senão o pessoal ouve e fica sem entender. O Dudu colocou ali para nós assim, ó. Atualmente estou tendo feeling com o Espírito Eduardo, mentor da sala. O Espírito Eduardo, para quem não conhece a salinha aqui no portal, é espírito que trabalha no Centro Espírita Maria de Nazaré, que está situado lá na cidade de Rolândia, no Paraná. O nosso trabalho aqui é como se fosse uma vertente espiritual desse mesmo centro. Então, os grupos espirituais, os espíritos que trabalham nessa casa, eles trabalham também conosco nas nossas atividades do Pau Talk, os estudos que fazemos, inclusive esse aqui, não é? Então, o Dudu disse que está fazendo afinidade com o Eduardo. Eduardo já psicografou através da mãe do Alexandre, a dona Célia. Por isso que o Dudu disse que já entrou em afinidade com ele. E ele já colocou aqui no estudo algumas mensagens. Depois você divide comigo, Dudu. É sempre bom, porque às vezes vocês têm intuição, dividam as intuições de vocês, né? É interessante. Além de interessante, é importante, porque são testemunhos, né? São testemunhos que vocês estão dando desse trabalho. São 10 anos que nós estamos aqui. Como diz, repetindo o plagiamento de Carla do Cristo, se conhece as árvores pelos frutos. Florzinha disse para nós, ele é um amor de amigo, visita nossas casas uma por uma. Olha que belezinha. Nós temos muitos amigos, graças a Deus. Tenho tido provas disso. Sou muito feliz com isso. E então a Dona Ivone tá lá e traz para nós o texto, falando de São Miguel, porque São Miguel era o mentor, vamos dizer assim, mais ligado diretamente com Joana d'Arc, tá certo? Então ela foi pega pela Inquisição, tadinha, e sofreu muito com isso. E a pergunta foi o seguinte, do inquisidor conhecido na época para os franceses, né? O bispo, esse tal bispo. São Miguel te parece desnudo? Se São Miguel parecia nu para ela, vocês imaginam que intenção que aparecia? Tinha esse bispo de fazer uma pergunta desse tipo para uma menina que era virgem, não é? Para dizer que a menina estava, né, com determinadas intenções. Olha que malícia. Era uma menina, com certeza. E eu não tenho nenhuma dúvida. O Leon Denis, a Hermance Dufour, a Joana d'Arc, eles têm alguma simbiose do período. Deveriam estar com ela naquela época ali. Normalmente funciona assim, viu? E existe uma simbiose entre o médium e o espírito. Tá vendo? Querendo ver um corpo masculino. Pois é. E aí ela responde sabiamente. Pensas que Deus não tem como vesti-lo? Respondeu Joana. Sim,
Deus, o Criador onipotente, o artista inimitável, Senhor da beleza suprema, possui, espalhados pela sua criação infinita, até dentro das próprias possibilidades psíquicas, vibratórias, mentais de seus filhos, os elementos e as energias que lhes permite ataviar-se, uma vez desencarnados. Consoante os seus próprios gostos artísticos ou simplesmente práticos, tais quais os encarnados, a revelação espírita fornece as bases necessárias à compreensão do atraente fato. Pois tanto nas obras de Allan Kardec como nas do seu eminente colaborador Leon Denis, encontraremos fartos esclarecimentos quanto à possibilidade da confecção espiritual de um traje, deste ou daquele figurino, usado pelos habitantes do mundo invisível. Citaremos alguns desses trechos esclarecedores, apenas visto ser impossível citar todos eles, dada a variedade do que poderíamos a respeito encontrar, além dos parágrafos de A Gênese citados acima, leremos ainda no terceiro do mesmo capítulo. Então observem, o estudo da Dona Ivone é um estudo complexo. Não é um livro com fatos assim muito do dia a dia, como era, por exemplo, do André Luiz, que além de dar as instruções, tinha diálogos, tinha vários personagens diferentes. É um livro que ele puxa muito a nossa atenção. Só que é um livro que vai nos ajudar muito, porque ela bota o título do livro Devassando o Invisível, porque ela vai fazer um estudo mesmo. Esse livro nós estamos fazendo um estudo do estudo, porque ela vai fazer citações doutrinárias. E é importante que nós estejamos preparados para isso, porque nós temos que lidar com a mediunidade. E nós não podemos ser médiuns despreparados. Nós podemos e devemos entender como é que a mediunidade funciona. Como é que os espíritos se comunicam? Por que eles se comunicam? Qual é o método deles de se comunicarem? Através do quê? Então esse estudo, às vezes pode parecer, assim, entre aspas, chato, mas não é. É muito importante. E aí, com o desenvolver do livro, você vê que ela começa, primeiro, as organizações espirituais, agora como se vestem. E depois, ela vai trazendo para nós os detalhes da vida dela. Entendeu? Os detalhes da vida dela. Aí o livro fica muito mais interessante desse ponto de vista, sobre esse ponto de vista aí. Entendeu? Eu queria deixar isso claro para vocês. Então ela vai fazer citações doutrinárias que é importante para nós. Porque sobre determinado tema, bom dia Wendel, bem-vindo. Faz um determinado resumo, né? E trata sobre argumentos importantes. Então ela vai citar uma outra passagem do livro A Gênese. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, ou seja, não é um pedaço inteiro, que as moléculas são todas iguais. Sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas talvez do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, o princípio é o fluido cósmico universal, tá? São dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto os objetos tangíveis, para os encarnados e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais, ainda que processos diferentes. Ainda que por processos diferentes, diz o codificador. Então, é matéria-prima. Esse fluido serve para comunicação e para viver. É matéria-prima, muito mais maleável do que a matéria. Porque se eu pegar meu copo do chá agora,
e jogar ele no chão e quebrar, o que é que ele vai acontecer? Ele vai ficar em 1000 pedaços. Para que eu faça isso, eu vou ter que pensar em pegar o copo, pensar em tocá-lo, fazer o gesto de jogar no chão e ele vai quebrar. Eu não vou pegar depois o vidro, vou ter que varrer, jogar fora e tal. Eu não vou pegar aquele vidro depois e reconstruir o copo. Não posso, apesar de ser matéria e apesar da matéria provir do fluido cósmico universal. Já os fluidos espirituais, também vindo do fluido cósmico universal, o espírito pode formar um copo, pode dissolver o copo e pode depois formar um copo maior, menor, mais largo, com líquido dentro, sem líquido dentro. Eis a maleabilidade desses fluidos espirituais. É isso que Kardec frisa. O Dudu disse ali para nós. A cachoeira inicia num pouco d'água e quase não mata a nossa vontade de diluir a boa quantidade. Mas abaixo haverá uma grande queda d'água, onde alimentara a sua vontade e a vontade de toda uma ou mais cidades. Portanto, um estudo iniciado nunca será chato. Será sempre um filete dessa água que se tornará grande e saudável para todos no que nos concede de estudos. Muito bem, Dudu. É isso mesmo. O chato é entre aspas, né? Porque isso pode parecer maçante, mas é isso mesmo. Porque faz parte do nosso crescimento, né? Se a gente não estudar para crescer, sabe aquela aula de matemática que vocês não quiseram participar? Que vocês diziam que servia somente fazer conta de dividir, somar, multiplicar já bastava? Quem teve esse pensamento um dia? Quem teve aqui esse pensamento um dia? Para que estudar isso tudo? Só precisa eu ter que fazer conta e chega. Pois é. Que ilusão, né? E aquela aulinha de geografia que falava de atmosfera, que falava de ionosfera, que falava dos componentes do ar. Pois é, né? Pra gente ler determinados livros de André Luiz, minha filha, você tem que voltar para entender tudo aquilo de novo. Composição química do ar. E você achava que não precisava de nada daquilo. Para você entender por onde andam as ondas magnéticas. Então, tudo é necessário para a gente. Hoje em dia, depois de adulto, neguinho tem que voltar a estudar como se fosse menino de ginásio. E é gostoso, viu? Não voltem, pega uns livros, bota no Google, faz pesquisa de história. E vamos lá, porque é isso mesmo. Pois é, né, Dudu? Funciona bem assim. Os pontos cardeais, hein, Diana? No capítulo 8... de um livro dos médios, esse capítulo eu estudei todinho com vocês, acho que se não me engano quase todo, nas primeiras aulas, nos primeiros estudos. Então quem tiver interesse pode dar voltar lá, que é o Laboratório do Mundo Invisível, tá certo? Então eu não vou trazer ele de novo para vocês, porque quem está seguindo o estudo aqui está sabendo do que se trata. Existe longa e substanciosa revelação da força criadora dos espíritos desencarnados, os quais, utilizando-se da matéria própria do invisível, ou seja, do fluido cósmico que enche os espaços sem fim, e este manejam de sorte a construírem o que bem desejarem com o poder que o pensamento e a vontade lhes concedem. O assunto das citadas revelações se refere a uma aparição masculina que trazia nas mãos uma caixa de rapé, dentre a copiosa contribuição que servirá de base para a nossa exposição. Destacaremos os trechos seguintes: das perguntas feitas por Allan Kardec e das respostas fornecidas pelo Espírito São Luís, um dos iluminados reveladores dos códigos do Espiritismo. Dizes que era uma aparência, pergunta Allan Kardec. Mas uma aparência nada tem de real, é como uma ilusão de ótica. Desejaríamos saber se aquela caixa de rapé era apenas uma imagem, sem realidade, ou se nela havia alguma coisa de material. Então Kardec vai contar um caso, eu vou resumir aqui para vocês,
Kardec vai contar um caso de uma senhora que estava doente e que na sua doença, uma senhora espírita, viu aparecer esse senhor do lado dela, como se estivesse vigiando, tomando conta dela, sentado na cadeira. Então esse senhor tinha uma caixa de rapé na mão, igualzinha a que ele usava quando estava acordado, porque na verdade esse senhor era encarnado. Esse senhor era um vizinho dela e eles nem tinham tanta intimidade assim. Porém, os homens mais refinados usavam essa caixa de rapé, que tinha um pozinho dentro, que eles tinham que cheirar e espirrar. Né? Era uma coisa elegante aquela coisa ali. A minha avó conta disso, que o pai dela ainda chegou a usar. Que lá na Bahia se chamava pó de binga, dentro de uma caixinha assim mesmo, que seria a caixa de rapé, que faz referência. Esse espírito apareceu para ela, do lado da cama dela, para tomar conta dela, e ela viu com a caixa de rapé na mão, materializado. Então o espírito disse para ela que não era para ela falar nada e que era para ela descansar. Deus fez entender com gesto. E depois ela conta isso para Kardec. Kardec aqui entrevista São Luís. São Luís era o mentor principal da Sociedade Espírita Parisiense, certo? Era São Luís. Então Kardec, quando ia fazer vocações, estava com São Luís, com ele ali, que dava opinião, que fazia perguntas sobre esses espíritos, sobre as notícias que o pessoal dava, né? Para ele. Então ele fez essa pergunta para São Luís, se a caixa de rapé era real ou era uma ilusão. Se havia alguma coisa de material, já que foi um espírito que apareceu com ela. A resposta de São Luís é a seguinte: certamente é com o auxílio deste princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes aos que o espírito usava quando vivo. Aí ela botou o destaque é nosso, porque esse pedacinho último ela colocou em negrito. Segue-se o comentário de Allan Kardec, elucidativo e oportuno, para o qual remetemos o leitor, e depois encontraremos o prosseguimento da lição, com nova pergunta do codificador. Dar-se-á que a matéria inerte se desdobre? Ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, terão estes um duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são nele representados pelos espíritos? Vocês estão entendendo a pergunta? Kardec perguntou o seguinte: vem cá, esse mouse que está aqui na minha mão, ele tem um duplo etérico como a gente tem um perispírito? Dudu não tem um duplo etérico igualzinho a ele mesmo? Não é o perispírito de Dudu? A Sil não tem uma outra Sil igualzinha a ela? Esse mouse aqui teria um duplo dele? Porque o mouse não é vida, é matéria condensado, transformado em mouse. Mas ele teria um duplo? Esse é o que ele quer dizer com duplo etérico. A resposta de São Luís: não é assim que as coisas se passam. Sobre os elementos materiais, disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, tem os espíritos um poder que estáis longe de suspeitar. Perdão. Podem, pois, eles concentrar sua vontade, esses elementos, e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Então, meu mouse, ele não tem um duplo etérico. A caixa de rapé não tem um duplo etérico. Ela foi construída. Então, se Juliana estiver no mundo espiritual, no momento do desdobramento, e ela quiser um mouse, Juliana, através da vontade, do pensamento, vai construir um mouse. Porque a matéria fluídica no mundo espiritual é capaz disso. E o pensamento de Juliana, treinado, também é capaz disso. Então, constrói um mouse. Mas Juliana pode fazer desaparecer o mouse quando ela bem quiser, Juliana Espírito. Mas Juliana aqui agora, encarnada, não pode fazer desaparecer o mouse. Porque não tem como ela decompor a matéria.
Porque essa matéria, ela é muito mais compacta. Eis o nosso grande problema com o lixo, não é? E com a reciclagem. Vem tudo de lá. Mas a gente não pode fazer desaparecer. Porque a matéria, sendo composta como é, e os átomos como são, né, sempre vindo do fluido cósmico universal, não pode desaparecer pela minha vontade. Mas se eu construir um fluidicamente, pode. Então, o São Luís, ele diz o seguinte: não é assim que as coisas se passam. Né? Vocês não estão entendendo ainda, praticamente, né? O que eu estou querendo dizer para vocês é que ele pode construir uma forma aparente. Por que ele usa a expressão aparente? Porque é igual, né? A aparência de igual. Mas não que não seja real. Porque para o espírito é real. Talvez, se eu passar e ver de alguém com o mouse espiritual na mão, eu reconheço o mouse e tente pegar o mouse, mas o mouse passe através da minha mão. Não é? Tente pegar lá e não estou conseguindo. Funciona mais ou menos assim. E olha aqui o que Kardec vai fazer uma outra pergunta. Fernando, bom dia, bem-vindo. Nunca mais nós te vimos. Seja bem-vindo. Formulo novamente a questão de modo categórico, a fim de evitar todo e qualquer equívoco. Aí Kardec vai à pergunta diretamente. São alguma coisa as vestes de que os espíritos se cobrem? É alguma coisa, porque a gente ficava imagina que seja uma coisa ilusória. Mas não é ilusória, é real. Então é alguma coisa? E aí São Luís responde: parece-me que a minha resposta precedente resolve a questão. Não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? Olha a resposta de São Luís. O próprio perispírito é matéria. É matéria, como Kardec chama de quintessenciada, mas é matéria, que provém sempre do fluido cósmico universal. Outro dia eu tinha falado com vocês que a verdadeira tangível, né, Dudu? A verdadeira trindade universal seria Deus, Espírito e matéria. Então, tudo que não é Deus é Espírito e matéria. Tudo que é Espírito é Deus ou matéria. Tudo que é matéria é Deus ou Espírito. Simples. Então, se o próprio perispírito é alguma coisa, vocês imaginem aquilo que o Espírito constrói. Tem que ser alguma coisa. Resulta desta explicação que os Espíritos fazem passar a matéria etérea pelas transformações que queiram e que, portanto, com relação à caixa de rapé, o Espírito não o encontrou completamente feita. Fê-la ele próprio, no momento em que teve necessidade dela, por ato da sua vontade. É do mesmo modo que a fez, pode desfazê-la. Outro tanto naturalmente se dá com todos os demais objetos, como vestuários, joias e etc. Será assim? Perdão. Será assim? E aí ela colocou em negrito porque ela está querendo frisar o vestuário dos espíritos. Aí São Luís responde: mas, evidentemente, é óbvio. Ora, Kardec fazia essas perguntas não que ele não fosse capaz de entender já no início da resposta. É que, sendo ele pedagogo, e aí vai o meu cumprimento aos pedagogos, tinha uma metodologia. E a metodologia de perguntas e respostas era para isso. Porque ele ia desdobrando as perguntas até chegar no ponto que ele queria. E São Luís muitas vezes diz: já estou entendendo essa pergunta final, condiz desde o início da sua pergunta, com as primeiras perguntas. Então não é que Kardec não tinha entendido, ele está mastigando para que não fique para nós nenhuma dúvida. E aí a resposta de São Luís, logicamente, é básica, mas evidentemente.
A caixa de rapé se tornou tão visível para a senhora de que se trata que lhe produziu a ilusão de uma tabaqueira material. Teria o espírito podido torná-la tangível para a mesma senhora? Ou seja, a senhora não viu o espírito com a tabaqueira na mão? Seria possível que ela pudesse ser tangível, seria pegar nela, né? Se ela quisesse pegar, o espírito poderia fazê-la tangível? Teria, sim, materializar de fato. Tangível, palpável. Porque a materialização podia estar sendo vaporosa. Vocês lembram do capítulo das materializações? Está lá no livro dos médiuns. Nós vamos falar disso, mas nós já falamos isso em outros estudos, mas não vai faltar oportunidade. Então, poderia ser vaporosa, não é? A materialização não é completa, porque completa significa assim, e Kardec usa analogia, apesar de ele mesmo dizer que não era tão suficiente, é palpável, não é? Ser tangível, condensar a matéria, ele usa essa expressão. E aí os espíritos dizem para ele que condensar não seria exatamente aquilo. Mas tangível, palpável, você pega. Então seria possível? Sim, claro. Tê-la-aí a senhora podido tomar nas mãos, crente de estar segurando uma caixa de rapé verdadeira? Sim. Se abrisse, teria achado o rapé? E se aspirasse esse rapé, ela faria espirrar? Sem dúvida. Pode então o espírito dar a um objeto não só a forma, mas também as propriedades especiais? A pergunta de Kardec. A mulher podia espirrar se pegasse o pozinho e botasse no nariz? São Luís diz de sim. E aí teria as propriedades especiais? Se o quiser. Baseado neste princípio, foi que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Tereis provas da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria, ação que estáis longe de suspeitar, como eu disse há pouco. Olha que lição, né? Toda a codificação é apaixonante. Antes da gente mergulhar em qualquer outro livro filosófico, em qualquer outros pensamentos filosóficos, nós teríamos que mergulhar nos livros da codificação. É apaixonante conhecer o codificador. É apaixonante conhecer os espíritos que se comunicavam com eles. Porque a gente vai percebendo a sintonia e a simbiose desse trabalho. Então, olha, os espíritos, eles vão ter a capacidade sempre de construir o que eles precisam. Então, o Dudu colocou ali para nós, para concluir, como a visualização de um ectoplasma, no sentido de ser vaporoso. Sim, porque os espíritos eles começam a se materializar. É como se fossem várias fases da mesma coisa. Então, os espíritos podem começar se fazer perceber com uma luzinha, daqui a pouco eles vão fazendo formas, pode aparecer vaporosa, ao ponto que se você passar a mão entre eles, você não pega eles, não consegue pegar, e pode ser tangível, pegar, tocar, não é? No espírito. Então vai do vaporoso ao tangível, do que o próprio codificador coloca o nome de agênere. O espírito tangível, ele chama de agênere, certo? Fora do comum. Então, concluindo nosso estudo de hoje, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Nós, meu querido, encarnados que somos, limitados pela matéria, como estamos, mas desejosos de progredir, desejosos de transformar nossa vida e contando sempre, meu irmão, com o seu apoio, com a sua compreensão e com a sua indulgência, com certeza, né? Então, gente, convidando vocês então nesse clima para a nossa prece final, pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes, o 13º apóstolo, como foi chamado, a Dona Ivone Pereira, aos espíritos jovens de Maria de Nazaré, que possam nos inspirar sempre mais no caminho do bem, que possam relevar mesmo com indulgência paternal as nossas dificuldades morais, nos dando a mão muitas vezes necessária
para levantar as nossas quedas. Obrigado, meus irmãos. Contamos com as ajudas de todos, com os abraços, com os estímulos. Muito obrigado. Mas agradecendo sempre ao Mestre Divino, porque Ele, sim, é o nosso objetivo de alcance. É em Jesus, nosso modelo e guia, que todos nós, encarnados e desencarnados, temos que nos espelhar. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja.